Eu vou conversar agora com o Dr. Ubirajara Ferreira, médico do setor de urologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ele que é também professor titular da Universidade Estadual de Campinas. O tema da nossa conversa é câncer de próstata. O que é o câncer de próstata, doutor? Essa doença é uma doença que acomete homens depois da quinta, sexta década. É um tumor, é o mais frequente tumor na raça humana, ele é até mais comum do que o câncer de mama na mulher, ele só perde para os cânceres de pele. E ele tem como característica, assim, ter uma evolução lenta, gradual, mas em muitos casos pode levar à morte do indivíduo que é portador desse tumor. É uma doença que atinge o homem na fase adulta. A partir de que idade o homem pode desenvolver essa doença, doutor? Basicamente, nós recomendamos para que todo homem acima dos 45 anos procure o seu médico, no caso, é o urologista que está habilitado para fazer o diagnóstico, e realize TOC, que é o exame de próstata direto, e o exame de sangue, que é o PSA, que é uma substância que é produzida pela próstata. Se houver alguma alteração nesse exame de toque ou no exame de sangue, este homem deve ser submetido a uma biópsia, a retirar alguns pedaços da próstata para ver se tem tumor. O senhor falou sobre o exame de toque retal. Existe muito tabu, ainda muito preconceito quando se fala em toque retal. Algumas pessoas imaginam que pode ser substituído esse exame pelo exame de PSA. Doutor, essa substituição, ela pode ser feita ou um exame completa o outro? Não deve ser realizado somente um exame. O que se deve fazer são os dois exames, porque, como você disse, um complementa o outro. Às vezes um está normal, o outro está alterado, e aí nós podemos cercar, digamos assim, o problema com um ou com outro exame alterado. Fazer só o exame de sangue, nós perdemos aí a chance de 20%, 25% de casos que nós não vamos fazer diagnóstico, que o PSA, o exame de sangue, pode estar normal e nós detectaríamos o câncer com o exame direto, através do toque. A gente percebe alguma área endurecida na próstata e esse é um sinal possível de tumor. Qual a eficácia destes exames, doutor? Qual é a margem de acerto destes exames? Se nós fizermos os dois exames, a margem de erro é de 5 a 10%. Se nós fizermos só o exame de sangue, em torno de 20, 25%. Portanto, é uma margem de erro muito aceitável, uma vez que em torno de 95% dos casos de câncer, nós detectamos com esses dois exames. A partir do momento que o homem ele passa a procurar o seu urologista, qual a periodicidade, doutor? De quanto em quanto tempo se deve procurar o médico? O que nós orientamos é que, de maneira geral, homens, como eu disse, acima de 45 anos, devam procurar o seu médico anualmente. Eventualmente, indivíduos que tenham PSA baixo, toque extremamente normal, poderiam fazer procura a cada 2, 3 anos. Mas isso tem que ser individualizado. Quem deve orientar é o urologista examinando caso a caso. Então, todo homem acima de 45 anos deve procurar anualmente, independente de ter ou não sintomas. Esse é um outro engano. Muitos homens acham que porque não tem sintomas não tem a doença. Não é assim. O homem deve procurar, independente de apresentar sintomas urinários, que é uma característica do aumento da próstata, dar algum afilamento de jato, urinar várias vezes, acordar à noite. Esperar esses sintomas é muito arriscado, porque muitas vezes, quando os sintomas aparecem, a doença já é localmente ou já existe doença à distância do órgão. Isso pode denotar uma doença incurável. O senhor falou principalmente dessa frequência em urinar, principalmente à noite. Nem sempre esses sintomas também estão apontando para um caso de câncer, e sim, de repente, uma outra alteração da próstata. Seria isso, doutor? Isso, porque a próstata, quando ela cresce em todo o homem normal, a partir dessa idade de 40 45 anos, devido pelo crescimento e pela condição anatômica desta glândula, que envolve o canal da urina, quando ela cresce, ela começa a estrangular, fechar o canal da urina. O indivíduo começa a ter dificuldade por conta desse estrangulamento do canal.
E aí aparecem os sintomas de dificuldade, gotejamento urinário, às vezes ardor urinar, e isso pode denotar uma doença benigna. Porque, como a próstata cresce, 50% a 60% dos homens vão precisar de algum tratamento por conta desses sintomas urinários. Isso não quer dizer que ele tenha câncer, ele pode ter uma doença benigna própria da idade. Quando se fala em câncer de próstata, doutor, como essa doença evolui? É um caso particular, muda muito de pessoa para pessoa, a doença costuma se evoluir rapidamente, como é? A doença ela tem uma evolução relativamente lenta. Existem casos mais graves que evoluem mais rapidamente, acomete o homem e leva à morte em pouco tempo. Não é o comum. O comum é ser uma doença de acometimento lento. O problema do câncer de próstata, às vezes, reside até nisso, porque como ele é lento e se o indivíduo já tem uma doença avançada, muitos homens acabam tendo um sofrimento de 2, 3 anos, porque acomete ossos. Os indivíduos começam a ficar com fraqueza óssea, começam a ter várias fraturas ósseas, isso leva a uma dor, às vezes, insuportável. Então, a questão da doença da próstata é que ela, no final, na fase avançada, judia muito, leva a sintomatologia exuberante, e às vezes os tratamentos que nós utilizamos, quimioterapia, alguma outra coisa, são ineficazes, e o sofrimento é muito grande. Entendi. O senhor falou em quimioterapia. De forma geral, qual é o tratamento proposto hoje para um paciente que tem o diagnóstico de câncer de próstata? Se nós estivermos diante de uma doença localizada, portanto, dentro da glândula prostática, o paciente ele é passível de tratamento curativo com cirurgia. Cirurgia é a retirada radical total da próstata. Muitos homens nessa fase podem ser curados, 85% a 90% dos homens que têm doença mínima na próstata são curáveis. Ou uma radioterapia. Existem alguns tipos, mas basicamente a radioterapia também pode curar o homem. Se a doença não estiver mais localizada, estiver já nos ossos, gânglios, que são ínguas internas, pulmão, esse paciente não é mais curável. Aí nós temos que lançar mão de bloqueadores da secreção hormonal. Essa doença ela tem muito a ver com a testosterona, que é o hormônio masculino. Então nós temos que tirar o hormônio masculino para fazer evoluir as células cancerosas. Por um tempo a gente tem essa resposta, depois a necessidade de quimioterapia, que também a gente tem uma resposta breve, muitas vezes eficaz, mas é breve, para amenizar o sofrimento. Mas essa condição já não é mais curável. Perfeitamente. A grande arma, então, seria o exame preventivo, doutor? Isso. O que nós, da classe médica, temos falado há muitos anos é a necessidade do exame de toque e sangue para detecção precoce da doença, né? Que seria um exame preventivo, assim chamado. É para nós detectarmos a doença quando ela é mínima, quando ela está dentro da glândula, que nós podemos curar cerca de 90% dos casos. Nós estamos quase encerrando a conversa, falando um pouco mais sobre o exame, sobre o preconceito tabu que existe, principalmente sobre o toque retal. É um exame muito rápido, não é isso, doutor? Ele é rápido, ele demora em torno de 10 segundos e dá uma informação muito importante. Eu queria só frisar uma coisa interessante, que não existe ainda, os homens, nós somos patifes, né? Nós não estamos acostumados a sentir dor, é médico, então fugimos disso. A mulher tem um papel fundamental nessa história, porque muitos dos pacientes que nos chegam através da mulher, junto com a mulher, ou a mulher que marcou a consulta. Nós fizemos um estudo aqui na Unicamp e percebemos que a mulher tem um papel aí de 40% dos casos, ela tem influência. Ou ela que marcou a consulta, ou ela vem com o homem, ou ela que ela convenceu o homem a fazer a consulta. Então, por nós sabemos que a mulher se cuida muito mais que o homem, ela realmente tem um papel fundamental no seio familiar, insistindo e convencendo o homem a procurar o médico. Muito bem, eu conversei então com o Dr. Ubirajara Ferreira, do setor de Urologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, ele que é também professor titular da Universidade Estadual de Campinas, e falamos sobre câncer de próstata. Eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Um abraço.